Senhoras e senhores, falemos um pouco sobre globalização. E talvez você já fale, ah não, globalização de novo. Pois é um assunto que muito provavelmente você estuda desde o oitavo ano. Muito provavelmente você já ouviu falar bastante, mas sempre tem uma coisinha que fica ali, né, fora de todo o contexto que a gente precisa pontuar com mais detalhes. E não só isso. O bacana de estudar esse assunto da globalização é que ele é um tema extremamente presente nas nossas vidas. Tá? Você não precisa ser um expert em geografia, nem ser um estudante de geografia, para você conseguir identificar muitos dos processos, porque você faz parte deles. Talvez você nem saiba, mas você faz parte deles. Por quê? Porque afinal de contas, quando a gente pensa em globalização, a gente pensa na integração econômica, na integração cultural, nas múltiplas plataformas que hoje existem que são decorrentes dos avanços dos meios de transporte e comunicação, e que isso tudo tem a ver especialmente com a terceira revolução industrial. E quando eu falo em terceira revolução industrial, eu penso no capitalismo, e o capitalismo tem relação, porque o capitalismo tem relação direta com as revoluções industriais. E se eu penso em capitalismo, penso nos dias mais atuais de revoluções, de velocidade, de integração econômica, eu também penso no modelo neoliberal que envolve privatização, eu também penso nos conceitos de Estado. Uou! Muita informação, mas calma, eu vou tentar detalhar tudo aqui parte a parte. Então vamos nas entrelinhas, vamos às entrelinhas aqui da coisa. O negócio é o seguinte, ó, quando a gente fala sobre a globalização, a gente vai ver que é a mundialização da economia capitalista. Peraí, então se a mundialização, o mundo inteiro agora faz parte desse processo, basicamente é isso. E quando eu falo em capitalismo, eu penso só nos dias atuais, eu volto no tempo, eu penso nas grandes navegações, certo? E grandes navegações, capitalismo comercial, primeira fase do capitalismo. Na segunda fase do capitalismo a gente vai ver o que? O advento da primeira revolução industrial, e a gente vai ver esses processos se integrando, se consolidando. Mas é claro que para a gente falar de globalização mesmo, raiz, a gente vai perceber que esse processo vai se dar, né, com a estrutura de divisão internacional do trabalho, mas principalmente com as novas tecnologias. Destaque para a terceira revolução industrial que eu citei, que foi aí o caso do que? Meios de transporte e comunicação. Esse com certeza foi o divisor de águas, né, para você ter uma integração mais intensa, mais profunda desses processos voltados para a globalização. E esse aspecto da economia é uma marca muito forte, mas a globalização não para por aí, ela é multifacetada, tá? Ela tem várias faces, tá? Então, o campo político, cultural, o econômico que eu citei, o informacional, tecnológico, inclusive a terceira revolução industrial, você conhece ela como uma revolução técnico-informacional científica, técnico-científica informacional, tá? Então, perceba alguns aspectos que estão muito conectados aí. Tá? O que mais a gente pode falar sobre isso? A gente pode falar que essa ideia de integração, ela hoje pra gente é muito comum, porque a gente vive essa realidade. Mas você tem que voltar e tentar ter a perspectiva das gerações anteriores que não experimentaram o que a gente experimenta nos dias atuais. Então, por exemplo, essa mundialização do sistema capitalista, a gente entende como o sistema mundo. Há essa conexão de todos. Mas se você voltar, você vai perceber que não era assim que funcionavam as sociedades. Como assim? Pensa comigo que antes, pela falta de algumas tecnologias, especialmente no que diz respeito à comunicação, as pessoas estavam muito fechadas dentro do seu mundo, dentro do seu universo. No mesmo planeta que nós temos, né, nós tínhamos mundos diferentes. Por quê? Porque não havia uma conexão. Então eu tinha apenas a concepção, ou eu enfatizava especialmente a concepção da região na qual eu estava inserido. Percebe que esse processo de globalização ele vai unificar. É claro que aí a gente entra em outro quesito importante. Porque dentro da perspectiva de globalização, a gente tem a ideia de quê? De aldeia global. Pensa, uma aldeia é um espaço no qual todos eles se conhecem, todos estão, né, se relacionando. Há uma interconexão entre todos. E essa aldeia global, né, seria o quê? Como se o mundo todo se conectasse. Mas é claro que na prática isso não é bem assim. Afinal de contas, tem inúmeras regiões do mundo que elas têm um déficit, uma carência tecnológica absurda. A gente pode colocar o Brasil, que está entre as grandes economias mundiais, mas ao mesmo tempo a gente tem o quê, meu povo? Nós temos uma deficiência absurda no que diz respeito às tecnologias, a sistemas de iluminação, acesso à água.
E ao mesmo tempo nós no Brasil temos São Paulo e Rio de Janeiro, que são chamadas de cidades globais, cidades que concentram os grandes fluxos de informação, os grandes fluxos de tecnologia, relações com bolsas de valores, todos os aspectos relacionados ao sistema da globalização econômica e informacional também. Perceba então que a gente vai ter que essa ideia da aldeia global, que ela não é bem assim. A gente vai perceber que a grande concentração de capitais e tecnologias está situada onde? No hemisfério norte. Ou se a gente joga para o continente asiático, a gente vai ver que há uma concentração muito pequena. Tá? Então você vai perceber Japão, China, Índia talvez vá circular ali naquele eixo e números pequenos em outras regiões desse continente. Então percebam que o sistema da globalização é um sistema desigual. Esse modelo global não é, né, essa coisa tão perfeitinha, tão harmônica, nem todos estão conectados. A gente percebe também o que? Uma das grandes problemáticas da globalização é no que diz respeito a perverter ou gerar rupturas em sistemas culturais diversos. É outra característica da globalização. Perceba comigo que os países que são dominantes, esses serão os países que vão dar a sua dinâmica, a sua estrutura sobre esse sistema. Como assim? Percebam que, historicamente, aquele grupo de países que coloniza, ele implanta o seu sistema cultural. Faz sentido? A sua forma de governo, a sua forma de pensar. E a gente vai perceber que os países que são poderosos no sistema da globalização, eles praticamente vão ditar as regras no que diz respeito ao campo cultural em aspectos diversos. Música, moda, língua. Pense comigo qual é o idioma padrão mundial, meu filho. My friend. Ou pense comigo aí também a moeda de referência. Ou pense nos artistas, nas estreias do cinema mundial quando você vai ao cinema, seja em qualquer região do Brasil que você more. Você vai pensar em quê, cara? Nas produções normalmente norte-americanas. A gente, quando é criança, especialmente, a gente faz muito isso. A gente vê as celebridades e fala, essa celebridade é estadunidense, é americana, né? Sendo que nós brasileiros somos americanos também, mas a gente ignora isso e foca nos Estados Unidos. Você pensar, olha que interessante, o Justin Bieber é do Canadá, o Wolverine é do Canadá, e a gente faz o personagem, né, o Logan, não o Hugh Jackman. A gente faz essas associações automaticamente com os Estados Unidos. Tá? Por quê? Porque eles difundiram, e a outra face aí, a globalização cultural. Mas vamos voltar aqui para a face econômica da globalização. É fundamental a gente observar essa relação intrínseca entre a economia e também a tecnologia. Tão importante isso é que eles conseguiram fazer com que o dinheiro se tornasse virtual. O dinheiro se tornou um bit. O que é um bit? Bit significa binary digit. E aí você tem bit, né, que essa é a menor unidade de informação armazenada. Bom, e daí que o dinheiro se tornou um bit? Daí que você consegue ter fluxos diversos desse capital. Você consegue transportar esse dinheiro para outro país, né, através de transações bancárias, bolsas de valores, enfim, o dinheiro virtual é muito mais fácil de ser manipulado. E isso traz uma relação que ela, ao mesmo tempo que é positiva, pelo fluxo constante, pela tranquilidade em se fazer isso, ela traz alguns pontos negativos pelos prejuízos. Do que eu estou falando? Falando do capital especulativo e capital produtivo. O capital especulativo é o capital que gera lucro em curto prazo. Talvez você já viu os comerciais diversos aí no YouTube, quando você vai assistir algum vídeo da galera falando, invista na bolsa de valores, compre títulos públicos e afins. Então, esse capital, né, eu vou lá, vou comprar a ação de uma empresa, ou Tesouro Direto, que vende títulos do governo brasileiro. Isso é bacana, porque eu vou ganhar com um excedente, digamos, comprei a ação por R$5 e ela valorizou, foi para 7, né? Então eu ganhei nessa diferença aí. Mas ao mesmo tempo eu vou tirar esse capital com uma velocidade muito grande. E tirando esse capital, isso pode gerar algumas instabilidades na economia. Tá? Porque a gente usa um exemplo muito simples, R$7, R$5 aí. Agora pense em grandes volumes de capital de investidores de países diversos do mundo. Quando eu tiro esse capital, eu vou estar o quê? Eu vou estar gerando uma ruptura naquela economia, naquela empresa. Então perceba que esse indivíduo, esses investidores vão viver da especulação. Falar assim, ó, ali tá bom, ali tá ruim. Soube-se a notícia de que, digamos, a Apple vai falir. Você vai falar o quê? Opa, vou tirar meu dinheiro todo. E só essa notícia, né, um escândalo na empresa e coisa do tipo, vai comprometer a troca de um presidente. Esse é o capital especulativo. Então, ele acaba não produzindo praticamente nada, ele se movimenta dinheiro dentro dessa perspectiva, se tem uma dinâmica intensa dentro desse processo, mas ele não produz.
tá? Diferente do capital produtivo, que a gente está falando de investimentos de longo prazo, investimentos no que a gente pode citar como exemplo aí a construção de indústrias, empresas. Aplica-se esse capital de forma efetiva na cadeia produtiva e isso gera o quê? Gera empregos e isso movimenta a economia dos locais próximos ao qual aquela empresa foi desenvolvida, isso potencializa o valor dos imóveis daquela região. Percebam então que o capital produtivo tem esse valor, mas que nos dias atuais esse capital especulativo ele é muito forte e não só isso. As atividades econômicas no mundo virtual elas se intensificam e isso vai mudando todas as formas de lidar com a economia e inclusive com as relações de trabalho, né, no qual a gente exige, o mercado exige mão de obra qualificada, o mercado cria leis trabalhistas mais flexíveis que prejudica esses trabalhadores ou de uma maneira que a velocidade é tamanha que você nem tem um sistema regulatório. Exemplo disso, a empresa Uber. Você percebe que até ter um sistema no qual venha falar assim, olha, o trabalhador tem direito para isso e aquilo, esse empresário já lucrou bastante, né, nas costas desse trabalhador. Então percebam que essas dinâmicas vão sendo todas modificadas. Eu li recentemente um texto que usa até a referência uberização, né, para substituir o toyotismo. Lembra? Os modos de produção tem o Fordismo, Taylorismo, Fordismo, o toyotismo, volvismo e eles usam aí o uberismo para classificar essa nova era do trabalho, essa nova face. Tá, então alguns dos aspectos múltiplos aí da globalização foram citados. E claro, a gente não pode esquecer da presença intensa das multinacionais ao redor do globo. Tá? Esse processo com certeza foi favorável para essas empresas concentrando suas sedes nos países de origem e mandando as empresas para os países com mão de obra mais barata. E claro, isso tudo vai gerar uma grande movimentação dessas empresas, dos fluxos de capitais e, claro, desigualdade, porque essas empresas estão atrás de fatores locacionais para se instalar, eles não estão pensando muito na qualidade de vida do trabalhador, na melhoria do país na qual elas estão se instalando. Tem relação com a divisão internacional do trabalho e a gente percebe diante de tudo isso que a produção foi descentralizada e as relações econômicas e informacionais se concentram em escala global. Para resumir tudo, então, a gente chega à conclusão que a globalização diz respeito a essa integração entre países diversos do mundo em aspectos diversos, que vão desde economia, cultura, informação e também política, e a gente sabe que esse processo não é igual para todos. E claro, a gente tem que destacar que tudo isso tem uma relação direta com o modelo capitalista. Então você percebe o quê? Que o capitalismo ele gera uma série de ramificações, né? A gente, quando fala de capitalismo, a gente fala sobre liberalismo, neoliberalismo, divisão internacional do trabalho, revoluções industriais, globalização e muitas mudanças no padrão de consumo, nos sistemas de exploração dos recursos naturais. Olha a quantidade de coisas. Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido. Até a próxima, valeu!